Bonjour! Hoje nós vamos falar de lua em câncer. Quando a lua está em câncer, ela está no que a gente chama de um domicílio, que é uma dignidade. Se você ainda não sabe o que é dignidade, debilidade na astrologia, é muito importante entender, tá? Então segue aqui no canal, coloca lá, Neme Astrologia, dignidades e debilidades. Por quê? Porque você vai entender o tom das coisas. Você vai entender por que dentro do fundamento da linguagem astrológica, uma lua em touro está super bem posicionada, assim como uma lua em câncer que a gente vai falar hoje, tá certo? Bom, a lua, ela representa o quê? Então nós temos todos os conceitos lunares. Lembra que a gente tem o planeta que representa o quê, tá? Ai, mas a lua não é planeta. Pela astrologia, nós falamos planeta por causa da nomenclatura, tá? Então, lá, né, na época dos gregos, se chamavam planetes, que eram os astros que ficavam zanzando pelo céu. Representa nada mais do que, sei lá, transeuntes, tá? Então, a gente chama os luminares também, Sol e Lua, também pode se chamar de planetas, tá? Isso é só uma nomenclatura, tá bom? Então, você tem todos os conceitos lunares, tá? Então, lembra que sempre planeta representa o quê? Signo representa o como e a casa representa onde, tá? O que acontece de tal maneira, signo, né? Onde, em que área da vida, as casas, tá? Então, a gente tem todos os conceitos lunares agora com muita força. Força, a gente tem uma tendência, e a gente lê nos livros também, o planeta tá bem lá, ele tá bom. Só que aí a gente já faz o quê? A gente já faz um julgamento moral. Tá bonzinho, tá gostosinho, né? Então, nossa, ele tá bem. Sim, ele tá bem para executar o que ele se propõe no mapa analisado. Cada mapa é um mapa, tá? Então, para quem chega aqui no canal dizendo, é porque você não falou nada do signo. Não, eu nunca vou falar nada de signo, tá? Porque signo não é astrologia, tá bom? A astrologia, para você fazer qualquer análise astrológica, você tem que ter um mapa em mãos. E você tem um do mapa, você tem N elementos para avaliar, e signo é simplesmente uma parte deles. Signo, inclusive, você só tem a modulação, o como as coisas tendem a acontecer. Mas se você não sabe o que e você não sabe o onde, né? Então a gente tem hoje uma lua em câncer domiciliada, com muita ênfase para executar o que ela se propõe em cada mapa. Então, o que o Jimi Hendrix, o que a Dua Lipa, o que o Keanu Reeves, o que a Shakira e o que o Kurt Cobain têm em comum? Uma lua em câncer. Então, eles têm um potencial lunar muito grande, tá? Vamos resgatar um pouquinho o que a lua representa? Representa as questões, claro, para as mulheres, né, maternidade, fertilidade, mas também representa a figura materna, uma figura, né, feminina importante na vida da pessoa. Representa as nossas emoções e como a gente reage emocionalmente, a nutrição, a alimentação. Representa a fama, popularidade, tá? Lembrando que reconhecimento é diferente de fama, tá? A gente pode ficar famoso ou popular por qualquer coisa, mas a gente ter o reconhecimento de algo já é um outro cenário, que é uma questão solar, tá? Bom, então nós temos aqui uma lua que tem, digamos, muito poder para trabalhar, né, o que ela se propõe, tá certo? Então pode, às vezes, dependendo da posição, trazer muita popularidade, pode trazer uma pessoa que tem uma sensibilidade, né? Sensibilidade, eu digo emocional, mas lembra que a Lua é o nosso inconsciente mental. Então, enquanto a Mercúrio é a nossa mente analítica, prática, racional, brinco 2 mais 2 são 4, né? Ou sei lá, vou atravessar a rua, tá vindo um caminhão ali, eu tenho que parar, pensar, se eu atravessar agora não vai dar tempo, né? Então, essa mente mais analítica é mercuriana, tá? A mente inconsciente de percepção, que é uma mente mais lunar, ela é muito mais da sensibilidade. Tô sentindo, né? O pensamento que voa, que eu não tenho tanto controle, as nossas emoções, as nossas memórias, né? Tudo isso está conectado com questões lunares, tá? Então, quem tem uma lua em câncer tem muita habilidade ou capacidade para, digamos, tratar desses assuntos lunares. Então, pessoas às vezes que têm uma sensibilidade, imagina, se estava numa casa 5, que é uma casa de talentos, né? A pessoa ela pode ter uma habilidade, por exemplo, ou uma sensibilidade muito grande e muita popularidade, por exemplo, em entretenimento, tá? Às vezes a pessoa tem uma habilidade, já vi pessoas que têm, às vezes, até essa correlação de casa 3 com 5, Lua e Vênus, né? A gente tem pessoas que têm uma habilidade, um dom para cozinha, para gastronomia e fazem disso um negócio local, casa 3, tá? Então, perceba que tem várias maneiras dessa Lua se manifestar. E por mais que a gente tende, né, a sempre aprender signologia, né? Então, Lua em câncer, nossa, muito ligado à mãe,
Aí você vai lá, conhece uma pessoa com lua em câncer que tem só treta materna. Conheço, viu? Acontece. Por quê? Vou mostrar aqui o mapinha que todos, né, todos eles têm a lua em câncer, tá? Porém, em configurações diferentes, tá bom? Isso é importante entender, até para a gente desconstruir essa história de que lua em câncer é isso, lua em touro é aquilo, porque depende da configuração do mapa. Quer ver? Aqui no mapa de cima, né, do Kurt Cobain, ó, a lua ela tá lá numa casa 11, tá? Então, se a gente usar signos inteiros, ó, você conta o signo como a própria casa, tá? Então, se a pessoa tem um ascendente aqui em Virgem, né, essa lua tá em Câncer lá na 11, ele, claro, ainda tem um Júpiter aqui, numa posição muito boa, porque tá em dupla dignidade, né? Então, tá em Júbilo na casa 11, e também está em exaltação, e essa lua tá aplicando, ela tá chegando. Então, isso aqui pode ser um indicador de fama massiva, ou grande habilidade, por exemplo, com multidões. Às vezes uma pessoa que tem uma habilidade de persuasão muito grande, né, em nichos e grupos específicos. A gente tem aqui o mapa, por exemplo, do Jimi Hendrix, que a Lua, embora também em Câncer, né, ela está em outro contexto. Perceba que aqui a gente também tem uma conexão jupiteriana, no mesmo tom, né, só que aqui já está numa outra área, né. Aqui a gente já tem uma conexão por signos inteiros, tá? Dessa lua lá na casa 8, tá bom? Eu sei que aqui pode aparecer a casa 7, tá? Mas é que o desenho tá em Plácidos. Eu, particularmente, hoje prefiro signos inteiros. Se você não sabe do que eu tô falando, vai aqui no canal e vê sistema de casas, tá? Então, a gente tem uma lua também com muita ênfase ali, ligada a esse Júpiter. Então, tem um indicador. A casa 8, ela é uma casa mais oculta, né? Então, ela é uma casa de segredos, ela é uma casa muito conectada a, por exemplo, dinheiro, né? Por exemplo, aqui poderia ser dinheiro de royalties de música, né? Então tem um potencial muito legal para isso, tá? Lembrando, claro, que quando a gente tem, às vezes, a Lua, por exemplo, numa conexão junto com outro planeta, tá? Isso aqui também é avaliado, tá bom? A gente não vê nada isolado como eu tô fazendo, é que aqui é um vídeo só pra gente ir começando a entender esses cruzamentos, tá? Então, se eu tenho uma Lua, por exemplo, com Júpiter, além do significador de Júpiter que eu falei agora, eu ainda teria que cruzar os dados, por exemplo, no mapa do Jimi Hendrix com o ascendente, que é o ascendente Sagitário. Então, a performance, né, essa postura, o ascendente, o que eu gosto mesmo é que é a motivação primária do indivíduo, o que o move, qual é a ambição. Eu não gosto muito de falar a palavra propósito, tá? Mas tem uma conexão muito forte com o propósito e a regência, principalmente, né? E a gente também tem a área de peixes, eu uso as regências clássicas, tá? Tem um motivo para isso também. E você correlaciona também, então, com essa casa 4. A casa 4 é uma casa de base familiar, né? Ela é uma casa ligada às nossas origens, tá? A gente pode ter aqui até, lembra de uma questão mais filosófica, conectada com todo esse potencial jupiteriano ligado a essa lua também, tá? Então, perceba que é uma lua em Câncer, mas ela tem uma conexão e uma configuração completamente diferente do mapa do Kurt, tá? Por exemplo, o mapa da Shakira, que tá aqui abaixo, tá? A gente também tem uma lua em Câncer, tá? O mapa dela não é confirmado, então a gente não pode afirmar as casas, tá certo? Mas perceba que a gente tem o quê? Uma lua em Câncer em oposição, porque aqui a gente também pode ler os aspectos, que são esses risquinhos, esses tracinhos aí no interior do mapa. Perceba que mesmo que a gente tenha uma lua em Câncer, olha a diferença da configuração dos aspectos, né? Cada mapa é completamente diferente um do outro, tá bom? Mesmo que eu diga, tem a lua em Câncer. Por isso que não dá para colocar signo igual a gente, que é uma coisa que eu bato muito, tá? Não dá para dizer que uma pessoa que tem o Sol em Câncer, canceriano, é assim, é assado. Porque não tem o menor fundamento astrológico. Quando você vai ver o mapa, às vezes está completamente diferente um do outro, tá? Então nós temos uma lua aqui, por exemplo, no mapa da Shakira, que tem uma conexão direta com Marte e Mercúrio lá na casa 10. Então ele tem uma configuração de toque, né? E ela tem um Marte exaltado, poderosíssimo, tá? Mercúrio, né? Representa inclusive a questão da voz, da performance aqui no topo da carreira, tá? E a gente tem uma questão lunar muito grande, né? Aqui poderia ser, se a gente tem, claro, estou lendo como se tivesse uma configuração de casas ok, tá? Que a gente não tem essa certeza. Mas a gente tem uma oposição, tá? Então, existe uma conexão tensa, uma oposição é uma conexão tensa, né? Então, às vezes pode ter alguma ruptura na vida dela muito significativa, que envolve, inclusive, né, digamos, eu tenho um permeio emocional muito grande, tá? Como a gente não tem horário, de repente, até essa ruptura, né, ela poderia ser a questão do casamento, como foi, né, inclusive com traição, essas coisas mais tensas, né?
Bom, aqui a gente tem então o outro que é do William, do príncipe William, tá? Agora que ainda é príncipe, né? Mas quase rei já. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Embora o Charles tenha assumido, para surpresa de todos. Bom, ele também tem uma lua lá no início de Câncer, né? Ele tem um ascendente ali no finalzinho, bem no finalzinho de Sagitário, tá bom? Então, por signos inteiros, essa lua ela já seria lida como casa 8, tá? Se você usar plácidos, tudo bem, faça a leitura, né? Dentro do, assim, do sistema de casas que você se sente confortável, tá? A gente tem aqui uma questão lunar, então a figura materna, né? As questões, né, ligadas também às emoções, aos sentimentos. Aqui a gente tem uma lua também que faz aspectos, né? Então se conecta, por exemplo, ó, uma lua que entra ali em Câncer, ela já está aplicando para o nó do norte dele, tá? Outros pontos que conversam aqui com toda a galera que está lá em Libra, então Marte, Saturno, né? Esse Plutão, para quem usa Plutão. Então a gente tem o que? Uma quadratura. Lembra que a Lua ela é o astro que se move mais rápido, então quando ela tem pontos aplicativos, né, no nosso mapa, pode ser grandes sinais de mudanças significativas em determinados momentos da vida quando aquilo ali está ativo, tá? Por exemplo, digamos que você tenha uma Lua aplicando para o meio do céu. Às vezes esse movimento que a Lua indica pode ser uma mudança de carreira ou em algum momento da sua vida, quando aquilo ali, né, tiver no, digamos, no ponto de ação, um redirecionamento, né? Acontece alguma coisa, você toma decisões que a tua vida está tomando um rumo e de repente, vai para outra, tá? Então perceba o que eu gosto de trazer. Hoje a gente tem um planeta em domicílio, então eu não tenho como fazer o cruzamento que eu já fiz nos outros vídeos de regência, certo? Como a Lua em Áries, regida por Marte. Então Lua em Áries com Marte em Touro. Aqui a Lua está em Câncer, ela está ali dona de todo o bafafá. Outro ponto importante, então se o planeta está em domicílio, ele é o comando de tudo que está naquele signo. Então se eu tenho uma Lua em Câncer, por exemplo, ali no mapa do Jimi Hendrix e do Kurt, né, que tem pontos em Câncer junto, como esse Júpiter, essa Lua é que manda nesse Júpiter. Então eu brinco assim, imagina que você precisa fazer algo, você não tem o poder de decisão, você tem que pedir autorização para quem é o dono da área, tá? Então imagina você na casa de alguém, você precisa, sei lá, você vai tomar um café, você vai ter que pedir permissão, eu posso tomar um café, né? Você não vai chegar abrindo as coisas, tá bom? Aqui, claro, por exemplo, no mapa do Jimmy, no mapa do Kurt, é uma conexão bacana, é um benéfico, o benéfico está super bem posicionado, mas às vezes essa conversa ela pode ser tensa, quer ver? Lembra que eu estava falando daquela história de colocar o mesmo pacotão para tudo? Lua em Câncer, nossa, uma relação muito boa com a mãe. E eu tenho mapas de pessoas que têm conflitos muito grandes com a mãe, com a figura materna, e a Lua está fazendo o quê? A Lua ela está em Câncer, uhul, então é bom. Poxa, como que vai dar conflito, viu? A astrologia não funciona. Não, ela está aplicando para uma quadratura com Marte igualmente forte. Então, o Marte lá em Áries, tá? São dois signos cardinais, né? Então eles têm quadratura com aspecto de tensão muito forte, tá? E outra coisa, lembra que um mapa, ele é o quê? Ele é um mapeamento de momentos da vida, tá? Então o nosso mapa natal, eu brinco que é, digamos, a novela da nossa vida. Se você viver 120 anos, 120 anos estão ali. Acontece que nós temos capítulos dessa novela, certo? E a gente tem que ter isso em mente, porque às vezes a gente vê um mapa e a gente está, de repente, analisando o mapa de uma pessoa que tem 20 anos. Às vezes ela nem chegou naquele ponto, tá? Isso acontece. Às vezes ela vai, nossa, não, impossível, eu estou super bem com a minha mãe, não, ok. Mas eu já vi acontecer no momento em que você tem a ativação, né? E explode o negócio, tá? Então, claro, o mapa ele é um mapeamento de possibilidades, tá? Não é evidência, não quer dizer que tudo que está no mapa acontece, até porque nós temos muitos pontos de conceito ligados, né, a um assunto só. Então, por exemplo, de repente, imagina uma pessoa que tem 5 pessoas com o mesmo mapa, nasceram no mesmo momento, e tem essa quadratura tensa que eu falei. Pode ser que uma pessoa ela tenha realmente um conflito com a figura materna. Pode ser que a outra não, pode ser que a outra isso vai se manifestar de uma outra maneira. Por exemplo, um conceito que também seria praticável dentro de uma quadratura de Marte e Lua seria o quê? Seria, por exemplo, uma pessoa com uma dificuldade emocional muito grande. Às vezes, por exemplo, a questão da bipolaridade, síndrome do pânico, uma ansiedade exagerada, ansiedade mesmo, tá? Não essa que a gente fala, eu tô meio ansiosa. Não, não. A pessoa ter crises de ansiedade, né? Pode ser que uma terceira pessoa que tem esse posicionamento, que ela não vá nem para esse ponto, nem para aquele, né? Ela vá para um outro completamente diferente, né? Ela tenha uma questão na alimentação, às vezes alguma questão de distúrbio alimentar,
Poderia ser também, cabe dentro do conceito. É por isso que é tão difícil fazer previsões em astrologia. Não é que ela não é factível, ela é. Inclusive, a astrologia nasceu preditiva. É que nós temos inúmeros conceitos atrelados, às vezes, a um ponto só, e nós vivemos hoje no século XXI, né? Então, nós temos muito mais possibilidades, né, hoje em dia, do que tinha, sei lá, no século III, no século IV, né? Até porque as pessoas viviam muito menos, né? Tá certo? Então, se você conhece pessoas que têm a lua em câncer, ou se você tem a lua em câncer, como que você percebe essa lua? Pensa em coisas tangíveis, tá? Porque quando a gente vai muito para um pensamento muito abstrato, e ele é importante sim, a gente tem uma dificuldade de verificação de dados, tá? E a astrologia ela é verificável, tá certo? Bom, até a próxima quinta.